Olá, ouvintes do canal da Apoio, eu, Márcia Chorro, estou de volta para mais um episódio da série Sem Segredos. Hoje o assunto é a incontinência urinária. E para desenvolver esse tema, eu vou conversar com a Maria Alice Leles, que é enfermeira consultora da Atena, empresa líder em produtos para incontinência. A Maria Alice é bastante já conhecida do público da Apoio, especialmente os que frequentaram os eventos presenciais desenvolvidos na Câmara Municipal de São Paulo. Maria Alice, seja muito bem-vinda, muito obrigada por contribuir com a série Sem Segredos. Márcia, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês e trabalhar em parceria com Apoio e uma alegria bater esse papo com você hoje. Muito obrigada, Maria Alice, obrigada mesmo. Bem, como eu disse anteriormente, em várias oportunidades, você transmitiu para o público da Apoio informações sobre a incontinência, as principais causas, os efeitos que causam, né, no corpo e também como tratar esse problema. Agora, hoje, eu estou muito curiosa para ouvir de você, que tem bastante experiência nesse tema. Eu queria saber os segredos da incontinência. Sabe aquela coisa que fica nos bastidores, que fica escondido, aquilo que passa desapercebido, mas que, na verdade, também faz parte do cotidiano da pessoa que convive com a incontinência. Por isso, até o título do nosso podcast de hoje, né? A face oculta da incontinência. O que Maria Alice, acontece mais aí nos bastidores? O que as pessoas enfrentam, mas que pouca gente sabe? Márcia, é só para que a gente possa uniformizar a linguagem, lembrar algumas coisas que nós já sabemos, né? Nós já sabemos que incontinência urinária é a perda involuntária de urina, que ela ocorre em diferentes situações e com intensidade diferente. Então, nós não estamos falando da mesma experiência de perda involuntária de urina, porque algumas pessoas estão falando de perder gotas de urina, outras pessoas estão perdendo volumes maiores. Então, a gente classifica em perda urinária leve, moderada ou severa. Mas tem algumas coisas que são muito comuns em relação a essa pergunta que você me fez, quer dizer, como é que as pessoas vivem com isso, o que está por trás de viver com incontinência urinária, que impacto que o viver com incontinência urinária traz no dia a dia das pessoas e nas emoções das pessoas. Então, normalmente, uma das primeiras coisas é saber que as pessoas geralmente levam um longo período para procurar assistência de saúde adequada. Então, o primeiro sentimento da incontinência é um sentimento de negação, de pensar que talvez foi por algum acaso, foi porque eu ri muito, foi porque hoje eu estou muito cansada ou cansado, e aí as pessoas negam e evitam procurar um tratamento. Muitas vezes por fatores culturais, por achar que é uma característica da família, por constrangimento de falar para um profissional de saúde que tem perda involuntária de urina, e também por desconhecer a possibilidade de tratamento. Então, as pessoas vão vivendo com a perda urinária e ela vai produzindo alguns sentimentos. O dia a dia com a perda urinária vai produzindo alguns sentimentos. Um deles é constrangimento, a pessoa fica num ambiente pensando que outras pessoas podem ter percebido pelo odor de urina, por ter vazado um pouco de urina, então elas ficam extremamente constrangidas de viver com essa possibilidade de perda urinária, com vergonha, com medo muitas vezes, perda de confiança. E tem até alguns estudos que relatam, um estudo feito com mulheres com incontinência, que pelo menos 25% das mulheres que têm incontinência urinária relatam problemas psicológicos e emocionais, e uma parte delas com diagnóstico de depressão.
Então, que associam o viver com incontinência com a depressão. Outra realidade, além desses sentimentos, é a mudança de comportamento. Muitas vezes as pessoas começam a mudar o comportamento do seu dia a dia por conta da incontinência. Então, um exemplo de histórias que eu ouvi em consultório, em ambulatório, a pessoa dizia, agora eu só uso roupa escura. Porque na roupa clara, se houver um escape de urina e molhar a roupa, vai ficar mais evidente do que se for numa calça escura. Então, é aquela mulher que o guarda-roupa dela, ela tem calça marrom e preta e evita as cores claras, por exemplo. Uma outra consequência muito falada na literatura também é o isolamento social. Esse isolamento social que nós vivemos recentemente na pandemia, em que nós nos afastamos, né, de conviver com os nossos amigos, ele já está presente nas pessoas que vivem com incontinência, descrito em literatura da importância que isso tem no dia a dia dessas pessoas. Elas evitam encontrar com os amigos e ir, por exemplo, para um evento social, né? Evitam ir jogar baralho com as amigas, por exemplo, porque sempre acha que a outra amiga vai sentir o cheiro de urina. Então, as pessoas vão ficando cada vez mais isoladas, principalmente por preocupação com o odor de urina e pelo risco de vazamento. Algumas pessoas, por exemplo, mudam até os lugares que frequentam, por exemplo, o cinema tem aí 2 horas, em média, né, de um filme, e a pessoa tem tanta preocupação com a frequência ao banheiro que ela não se dá mais o direito de frequentar um cinema ou um teatro que vai ficar mais do que 2 horas, e aí ela corre o risco de ter perda urinária. Então, em linhas gerais, são esses sentimentos e essas mudanças de comportamento que estão escondidas atrás de um problema que já é um tabu, que é a própria perda urinária. Nossa, Maria Alice, muito rica essa sua resposta, porque fica muito claro que quem convive com a incontinência se torna refém desse problema, né? Porque a incontinência passa a direcionar a vida dela, o cotidiano, as suas necessidades são completamente atingidas, né? Pela incontinência, então, essa necessidade do convívio social acaba também sendo afetada, e quantas questões emocionais, né, que a incontinência provoca, não só efeitos, então, no corpo, fisicamente, mas também emocionais. E que sugestões você dá para que essas pessoas consigam lidar com todas essas questões emocionais provocadas pela incontinência? Márcia, a primeira coisa é lembrar que incontinência urinária, na maioria das vezes, tem tratamento. Então, a primeira coisa é não entender como isso sendo, é uma história da minha família, é porque eu já tenho determinada idade, e não falar com os profissionais. Então, a ideia é procurar tratamento, vai ser submetido a um diagnóstico, e na maioria das vezes, vai ter uma possibilidade de cessar a incontinência. Naturalmente, quando eu falo em procurar tratamento, eu também vou incluir que, se a depressão já está ligada com essa pessoa, ou lidar com a tristeza, que essa pessoa também procure um suporte psicológico, porque ela precisa lidar com a incontinência urinária, mas ela também precisa lidar com todos os sentimentos que estão mudando a vida dela, né? Mudando as relações sociais dela, e ela, então, precisaria, então, de um acompanhamento psicológico, se isso está afetando a qualidade de vida. Uma segunda, segundo conselho, né, uma segunda medida, seria encarar a incontinência, né, reconhecer que ela existe, eu tenho, então, se tiver tratamento, eu posso me submeter ao tratamento, mas pode ser que, enquanto eu espero o tratamento, ou mesmo que o próprio tratamento pode ser com resultado gradativo, que, enquanto isso está acontecendo, que eu encare o problema, que eu reconheça
e entendam como ele ocorre, para poder tomar algumas medidas protetoras que possam diminuir o impacto no dia a dia. Por exemplo, algumas coisas práticas são urinar em intervalos regulares, né? Então, aquelas coisas que a gente faz, tenta colocar no dia a dia e às vezes esquece, que é, por exemplo, sair de casa com a bexiga vazia antes de enfrentar o trânsito, por exemplo. Essa é uma medida simples, sem custo, mas que pode diminuir o risco de uma perda urinária de maior volume. Então, urinar em intervalos regulares é uma sugestão. A outra é fazer exercícios do assoalho pélvico, que é um grupo de músculos que estão em volta da uretra, que sustentam todos os órgãos da pelve, e que, se nós fortalecermos essa musculatura, nós diminuímos o impacto da incontinência urinária. Então, existem formas de fazer, existem profissionais especializados para ensinar os exercícios do assoalho pélvico, mas, às vezes, a gente está fazendo musculação, e que deve mesmo, para melhorar a estrutura muscular, por exemplo, de braços e de pernas, e não está preocupado com o músculo que está mais escondido, que é o músculo do assoalho pélvico. Então, exercitar essa musculatura pode ajudar também. E uma das sugestões é que as pessoas procurem utilizar produtos absorventes específicos para incontinência urinária. O que é que significa isso? Se eu vou viver com a perda urinária por um tempo, mesmo que tenha tratamento, que tenha possibilidade de tratamento e que depois eu possa não viver mais, eu preciso ter uma proteção adequada. Então, o que acontece? A maioria das pessoas tem utilizado produtos que são para outra finalidade. Por exemplo, mulheres que usam absorvente para fluxo menstrual, que são próprios para fluxo menstrual, mas não adequados para perda involuntária de urina, para incontinência urinária. Homens que desconhecem o uso de produtos absorventes e muitas vezes contam histórias, por exemplo, como pegar a fralda do neto, uma fralda de recém-nascido, por exemplo, cortar as abas laterais e utilizar como um absorvente, porque ele não sabe que existem produtos específicos para a anatomia masculina do adulto, do idoso, e que tem características que trazem benefícios exatamente para essas questões que afastam as pessoas. Por exemplo, tem neutralizador de odor, então diminui aquela preocupação com cheiro de urina, tem uma absorção rápida e tecnologia para evitar vazamento, então diminui o risco de vazamento. Então, essa é uma outra sugestão para, enquanto estou lidando com a incontinência, eu esteja utilizando produtos específicos para a incontinência urinária. Olha, Maria Alice, que ótimas sugestões você transmitiu agora, e você falou uma palavra na pergunta anterior que você me respondeu, na sua resposta você colocou o seguinte: enfrente a incontinência. Então eu quero te agradecer muito pela sua participação, por essas dicas, e você que está me ouvindo deve ter entendido qual foi a proposta. Enfrente. Levante a cabeça, olhe de frente para o problema, não deixe que ele domine a sua vida. Você pode, como disse a Maria Alice, procurar ajuda especializada e pode também procurar informações a respeito. Ela disse muito bem aí, usar produtos, por exemplo, adequados que vão te trazer mais segurança e qualidade de vida. Então, acho que você vai aproveitar muito dessa informação se estiver convivendo com a incontinência, ou transmita isso para outras pessoas. Faça isso por você e pelas pessoas que você admira, que você quer bem. Se não está inscrito no canal do apoio, também se inscreva, acione o sininho para receber sempre as informações sobre novos conteúdos e acompanhe sempre os podcasts e outros conteúdos que estão à disposição. Maria Alice, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.